Olá, olá a todas as pessoas que estão acompanhando aqui. Meu nome é Ivete, eu sou docente do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia e sou líder do grupo Estudos Negros. E esta sessão aqui que nós estamos organizando é uma sessão de roda de conversa do grupo Estudos Negros, que é um grupo de estudos e pesquisas voltados para as questões relativas à história da África, a história da cultura afro-brasileira, representações da cultura afro-brasileira e do povo negro, né, na nossa história e nas nossas visualidades. E neste ano de 2024, nós vamos fazer mensalmente algumas sessões aqui de bate-papo, de roda de conversa, com pessoas que vão compartilhar conosco suas pesquisas sobre negritude, mulheres negras, África, cultura afro-brasileira e essas temáticas que tanto nos interessam, né? Essa semana é uma semana interessante para nós, porque amanhã é o Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial, né? O dia 3 de julho, que é o dia em que foi editada a Lei Afonso Arinos, né, em 1951, e é também um marco, né, do movimento negro brasileiro, porque a década de 50, né, ela é marcada pela efervescência do movimento do teatro experimental do negro, né, do Abdias Nascimento, que estava ali na luta desde a da década de 40, né, ele cria o TEM em 44, e eles criam muita coisa junto, né? O Congresso do Negro, o Movimento das Mulheres Negras. Então, esse momento em que a Lei Afonso Arinos ela é criada é um momento muito significativo, né, para essa história do movimento negro, e dia 3 é esse dia do combate à discriminação, porque é uma homenagem, né, a esse momento importante, a esse momento que foi esse marco, né, das conquistas, enfim, das lutas do movimento negro, conquistas que a gente não pode esquecer que aconteceram. Muitas vezes as pessoas dizem assim: não mudou nada, né? Porque o racismo continua matando as pessoas pretas aqui no Brasil. Sim, continua. Mas é muito importante que nós não nos esqueçamos de todo esforço, toda luta, toda garra daquelas pessoas que nos antecederam, né? A luta dessas pessoas precisa ser lembrada. E nós precisamos também avançar, não é mesmo? Nós precisamos construir, né, uma nova visão sobre o nosso presente, nós aqui, pessoas pretas, né, do Brasil, da América, e qual é a nossa relação atual, contemporânea com o continente africano. Muito discutimos sobre a nossa ancestralidade, sobre as nossas raízes culturais, mas em poucos espaços nós discutimos sobre a África contemporânea e sobre o que a África quer para si mesma, né, nesse mundo contemporâneo. E o nosso primeiro convidado dessa sessão de rodas de conversa que teremos esse ano é o professor Dr. Laurindo Tinhama, professor do Instituto professor do curso de Relações Internacionais aqui da UFO, né, da Universidade Federal de Uberlândia, doutor em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, Unesp, Unicamp, PUC, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAEP, e o professor atua principalmente nas áreas de operação de paz, segurança internacional no continente africano, resolução de conflitos africanos, construção da paz e democratização. O currículo do professor Laurindo é muito grande e a gente só tem 1 hora. Então, professor Laurindo, seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Fico muito feliz, porque esses espaços são tão poucos, né? E tê-lo aqui conosco é uma alegria. Muito obrigada. Boa noite, professora Ivete. Boa noite aos nossos ouvintes, né, que nos acompanham. É um prazer enorme, né, estar nesse momento com vocês para compartilhar um pouquinho daquilo que é o continente africano na contemporaneidade, né, na época mais atual. Então, hoje a ideia é tentar trazer um pouco daquilo que é a África nos tempos atuais e aquilo que a África planeja para o futuro, né, do continente africano. Então,
a ideia é que nestes 20 minutos, vou até cronometrar aqui para não me alongar muito, né? É uma missão impossível para quem é professor, né? Falar sobre a África em 20 minutos, mas a ideia é trazer um panorama, né? Um panorama geral daquilo que é o continente nos dias atuais, né? No continente. Porque é muito comum a gente debater sobre o continente africano, né? Aqui no Brasil em especial, mas acaba se esquecendo, muitas das vezes, aquilo que é a perspectiva da África a nível futurística, se assim podemos dizer. Então, é um continente que, desde os anos 2000, tem avançado bastante no desenvolvimento, no combate à pobreza, desigualdade, governança, conflito e paz. Então, hoje a África tem outra perspectiva, né, que nós podemos analisar aqui hoje em múltiplas dimensões. Então, a ideia hoje é discutir a União Africana enquanto essa entidade africana que uniu os países africanos desde o período colonial, né, desde o período pós-colonial, né, naquele período da independência, e também mostrar um pouquinho aquilo que é o continente a nível geral, daquilo que se programa para o desenvolvimento e tentar tirar essa imagem estereotipada da África subdesenvolvida, né, da África sempre com aquela imagem pejorativa dos problemas, conflitos, enfim, né, que muitos países do mundo enfrentam, mas acaba que essa imagem tem sido predominante no continente africano. Então, hoje eu vou tentar mostrar aqui, rapidamente, um pouquinho daquilo que é essa União Africana e qual que é a sua agenda para o ano 2063, em que vai se completar aí os 100 anos da União Africana, né, antiga OUA. Bom, pessoal, a ideia de pensar a União Africana ela é um elemento que nos remete a uma reflexão sobre as lutas para a descolonização. Então, é pensarmos a África a partir da diáspora, a partir do panafricanismo, a partir do continente, né, que vai lutar para a independência. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, os slides que eu preparei. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Um momento. Para acompanharem aqui a reflexão, né, alguns tópicos que eu trouxe para discutirmos. Deixa eu ver, acho que aqui como é no YouTube, eu nunca fiz antes, pode ser que eu apanhe um pouquinho. Deixa eu ver, um momentinho. Acho que agora está processando aqui. Não sei se, Magno, aparece aí o slide. Acho que agora aparece, né? Bom, pessoal, então a ideia é discutir a União Africana nessa Agenda 2063, pensar a África que queremos, né? Então, aqui a ideia é mostrar o que, que os africanos querem do continente, né, daqui a quando completar 100 anos da história. Para quem não conhece essa macro-região do continente africano, rapidamente mostrar aqui, né? Temos a África do Norte, Ocidental, Oriental, Central, Austral e também aquela que está mais localizada ao Oceano Índico. Então, essa é a divisão, podemos assim dizer, político-administrativa do continente africano. Então, aqui, para vocês se centralizarem de modo geral. Então, a ideia de pensar a União Africana é pensarmos numa integração regional, ou seja, é um conceito muito utilizado nas relações internacionais de pensar como os países buscam se organizar, se integrar e pensar em políticas de âmbitos econômicos, sociais, de paz, enfim, para juntos, então, combaterem as desigualdades, problemas a nível de uma região ou de um continente. Daí que a ideia de integração regional
ela é importante para pensarmos como uma região a nível do mundo ela se organiza para então pensar o seu desenvolvimento e combater as dificuldades que elas enfrentam. Então, essa integração regional é importante em termos teóricos para pensarmos como o continente se organizou. Então, você pode entender a integração regional dentro de um âmbito mais supranacional, onde os países daquela região criam uma entidade regional que vai atender, que vai organizar, que vai pensar as normas, regulações para o funcionamento das relações entre os Estados. Então, aqui é uma integração a nível supranacional mais fechada entre os Estados daquela região. E também pode ser no âmbito mais intergovernamental, onde os países apenas buscam se integrar e assim têm a liberdade de fazer acordos com qualquer outro país. Né? Não há uma entidade que obriga o Estado, né, a aderir totalmente ao modelo. Então, aqui, esse é um aspecto mais geral de como pensarmos a integração regional para analisarmos um dado continente, uma região, enfim. Isso é importante, pessoal, porque quando olhamos, por exemplo, como a União Europeia, estamos a falar de uma entidade, uma integração regional no âmbito supranacional, porque a União Europeia ela vai ter seus órgãos, as suas instituições que vão articular, organizar as relações entre os países. Então, a União Africana, que é essa entidade do continente africano, também segue estes mesmos passos de integração, de como a entidade vai se organizar. E é importante notar que essa integração ela pode ocorrer em vários momentos daquela região. No caso da África, há dois momentos em que vamos pensar a integração da África, a sua união. O primeiro momento é a descolonização. Então, na descolonização, os africanos vão pensar numa agenda de descolonizar os países que ainda eram colônia nesse período, através de uma agenda panafricanista. Podemos discutir aqui sobre os modelos ou as gerações do panafricanismo, né, de 1919 até 1945, com Kwame Nkrumah, que vai ser o grande momento em que essa integração, essa união da África vai se concretizar. E aí vamos pensar, então, que nesse primeiro momento em que a África está a pensar a descolonização, a primeira integração vai surgir com a Organização da União Africana, ou então a OUA, lá em 1963. A partir daqui, a OUA começa a pensar como a África pode, depois da independência, pensar o seu desenvolvimento. Então, a OUA, aqueles países que já eram independentes nesse período, vão começar a instigar a descolonização da África, vão começar a apoiar aqueles países que ainda eram colônia, e com isso vai se pensar a primeira integração panafricanista no continente. E, em termos de sucesso, a OUA, então, conseguiu fazer com que muitos países africanos alcançassem a independência e também colocou fim aos regimes racistas, né? Os regimes do apartheid na África do Sul e também no Zimbábue. Então, esse é o primeiro momento da integração africana, se podemos assim pensar. Aqui um segundo momento, né, que aqui aparece o número 11, mas seria o 2 em Romanos. O segundo momento é esse momento da África no pós-Guerra Fria. Esse momento da África entrando num mundo mais globalizado, onde você tem essa obrigação de se inserir no cenário internacional, cumprindo as normas internacionais. Então, aqui a África vai tomar roupagem nova de integração e vai surgir, então, a União Africana, ou seja, há uma reformulação da OUA para a União Africana. Isso vai ocorrer em 2002. Então, essa União Africana, a nova entidade reformulada, mantém os princípios panafricanistas da OUA e vai acrescentar novos elementos, novos enfoques temáticos, né? Questões como defesa, economia, questões financeiras, acordos comerciais.
tudo isso pensando sempre no impulsionamento do desenvolvimento a nível do continente. Então, a União Africana aqui acaba sendo essa entidade central do continente africano que vai desenhar o futuro da África. Até porque nos anos 90 foi um dos anos que mais afetou o continente em termos de instabilidade, guerras, crises, enfim. Então, a União Africana, em 2002, vai começar a pensar políticas para o desenvolvimento africano. Então, vai pensar em propostas que vão olhar, por exemplo, a paz e segurança no continente, na área econômica comercial, questões financeiras, ou seja, há uma gama de políticas pensadas para o desenvolvimento africano. E isso é muito importante para pensarmos aquilo que vai ser a África futuramente, que vai ser a Agenda 2063, que vai assinalar o centenário da União Africana, né, atualmente. Então, todas essas trajetórias acabam refletindo, nos ajudar a refletir sobre até que ponto a África pensa o seu desenvolvimento. Qual é a África que nós queremos, nós africanos? Nós, com esse olhar panafricanista, né, mostrar a identidade africana, a cultura, a política, a vontade de ver a África desenvolvida. Então, a partir daí, a União Africana vai, então, criar a sua Agenda 2063, né, que vai ser criada em 2013, aí tem um erro de escrita, perdão, e aí vai entrar em vigor em 2015 essa agenda, ou seja, essa agenda vai ter aspirações centrais. Por exemplo, pensar numa África com prosperidade, baseada no desenvolvimento sustentável, pensar numa integração regional e continental, pensar democracia, boa governança, respeito aos direitos humanos, que muitas vezes as pessoas pensam que não tem na África por questões de conflitos, enfim, né? Questão de justiça, domínio da lei, paz e segurança, valores, heranças, a questão identitária e cultural da África. Então, esses elementos vão ser as aspirações dessa agenda. Então, essa agenda, por exemplo, tem alguns objetivos, são mais de 20 objetivos, são 20, perdão. E aqui eu trouxe alguns exemplos de como é que é possível olhar a África em termos de desenvolvimento. Ou seja, a África ela vai pensar em termos de objetivo na qualidade de vida e bem-estar dos seus cidadãos. A África está a pensar na educação de qualidade, né, baseada na ciência, tecnologia, inovação. Está a pensar em questão de saúde, nutrição, enfim. Então, a Agenda 2063 ela é recheada de objetivos que vão ser detalhados de como serão efetivados na prática. E aqui vale fazer um adendo, pessoal. Possivelmente vocês devem acompanhar durante a pandemia que muitos países começaram a pensar de como seria a África na pandemia. Houve relatos de pessoas dizendo que, olha, a África praticamente vai sumir com a pandemia, vai morrer muita gente, porque não tem condições, não tem infraestrutura. Isso foi uma visão muito pejorativa, ou seja, reproduzir isso, aquela imagem da África. E aqui, na questão da saúde e nutrição, ela é importante ser ressaltada, por quê? Durante a pandemia, eu escrevi um artigo onde eu analisei as políticas africanas de combate à Covid-19. E eu fiquei surpreso, ao levantar os dados da União Africana, do quão rápido o continente africano tomou atitudes para poder mitigar a expansão da Covid no continente. Então, a África tem condições, tem instituições para a saúde de grande nível, né, de grande capacidade, né, países com grandes instituições científicas que pesquisam sobre saúde, né, sobre doenças, prevenção. Ou seja, é um continente que já está diferenciado há muito tempo. Pena que a mídia, né, a grande mídia não passa sobre isso, porque a África conseguiu, então, adotar medidas de combate à Covid, né, vale ressaltar muito isso, e foi um dos continentes que menos pessoas morreram por Covid-19. Isso porque, além da rápida adoção de políticas de combate, também teve muita experiência com o passado. Então, ou seja, temos uma África que aprende com os seus erros e vem melhorando cada vez mais. Claro que tem que fazer muito mais ainda, né? Mas aqui vale ressaltar esse elemento. E um outro elemento é a questão da paz e segurança, né? Que foi um grande avanço a nível do continente, né? Também. Então, tudo dentro dessa agenda 2063
para pensar a África. Alguém colocou aqui o meu artigo, muito obrigado. Vi aqui no chat. Se puder compartilhar no chat do pessoal, muito bom. Então, pessoal, essa agenda ela vai mostrar esse caráter da África, né, em cada 10 anos, ou seja, são planos decenais da agenda. E um dos primeiros planos que foi implementado de 2014 a 2023 já começou a apresentar alguns resultados. Daí que é importante eu trazer aqui alguns dados. Então, esse primeiro plano ele é um plano de fazer uma espécie de mapeamento daquilo que são as áreas prioritárias da África, né, dos países, no caso, estabelecer metas específicas, né, definir estratégias para essas áreas. Além disso, em 2020, esse primeiro plano, esse primeiro período da agenda, já lançou um relatório muito interessante, e aqui eu vou dar alguns dados, né, apresentar alguns dados do relatório. Por exemplo, esse relatório de 2020 vai apontar alguns resultados positivos do continente, né, já implementando essa agenda, como, por exemplo, um desempenho muito alto a nível geral, né, vamos dizer, de 32% da agenda, sobretudo na área de paz e segurança, teve um desempenho de 48%, um progresso, e um menor desempenho em termos de identidade cultural. Então, aqui vemos aqui, né, do qual a questão da paz e segurança tem melhorado muito no continente africano. Até alguns tempos atrás, a África era a região que mais tinha missões de paz da ONU, mas hoje em dia já reduziu bastante. Houve melhoria de desempenho em termos de estabelecimento e funcionamento de instituições financeiras no continente. Tivemos aí um pleno funcionamento da APSA, né, que é a área de paz e segurança na África, né, que é uma agenda do continente para combater os conflitos. Teve um melhoramento na qualidade de vida dos africanos. Alguns índices negativos ainda são vistos na agricultura, por exemplo, né, em termos de capacitação das instituições. Áreas prioritárias que tiveram maior progresso foi uma área do livre comércio da África entre os países, né, uma agenda de comércio entre os países. Né, alguns baixos desempenho ainda são vistos na área de como alto índice de desemprego, então tem que se criar mais emprego no continente, melhorar a questão do crescimento econômico, né, questão financeira de alguns países. Então, aqui há um desempenho muito considerável. Além disso, outro elemento importante, em termos regionais, como eu passei no início, aquele mapa, as regiões que mais têm implementado essa agenda com vigor e têm resultado muito relevante, temos então a África Oriental com 39% de desempenho, a África do Norte 36%, a África Ocidental 33%, a África Austral 25% e a Central também 25%. Nota-se que é um percentual a ser considerado e é muito relevante essa mudança. Então, há uma mudança de comportamento dos países africanos e, ao mesmo tempo, um comprometimento. Então, isso é muito importante. Além disso, quais são os países, então, que tiveram melhor desempenho ao implementar os objetivos dessa agenda para a África? Ruanda, Senegal, Etiópia, Argélia e Togo. Ruanda chama atenção, e vocês devem saber disso, que foi um dos países que mais sofreu em termos de conflito. Mas, de 94, né, depois do genocídio, teve um crescimento muito alto. Hoje é um dos países mais desenvolvidos do continente em termos de políticas para desenvolvimento. É um país, por exemplo, que já teve no ranking das 20 mais limpas do mundo, mas isso ninguém fala, porque a mídia ainda tem aquela imagem negativa da África. No Ruanda, por exemplo, você não pode entrar com material de plástico no aeroporto, você é barrado. Ou seja, é um país que está aderindo à sustentabilidade, né, aí dentro das políticas internacionais do continente. Pena que, né, a mídia não passa. Além disso, temos países que têm que melhorar, como Ilha Seychelles, Zâmbia, Nigéria, Mali, Madagascar, enfim. E essa área de livre comércio entre os países africanos. É um documento, é um acordo que impulsiona os países africanos a apostarem no comércio intra-africano. Ou seja, esse acordo de livre comércio na África,
a AfCFTA, ela busca, então, incentivar os países africanos a melhorar as suas relações, tanto comerciais, bens e serviços, questão de controvérsias, enfim, para ajudar os países a investirem num âmbito mais local, né, desses países e, assim, incentivar o comércio intracontinente. E, para finalizar, alguns objetivos, né, gerais aqui desse acordo, né, como, por exemplo, criar um único mercado comum, né, para bens e serviços no continente, criar mercado liberalizado, contribuir para o desenvolvimento de capitais, enfim. Para finalizar, então, aqui a minha fala, mostrar aqui algumas perspectivas de como esse acordo de livre comércio entre os países africanos é importante, né? A UNCTAD, que é uma instituição da ONU que voltada ao comércio internacional, né, ao desenvolvimento, enfim, olha esse acordo como um acordo que vai ajudar o continente africano a se recuperar economicamente, né? Além disso, é um acordo que vai trazer novas oportunidades aos países africanos, né, dentro dessa cadeia global de valores e, acima de tudo, atrair investimento estrangeiro para os países africanos. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria rapidamente passar para vocês em 20 e poucos minutos, né, trazer um panorama daquilo que é o continente africano, né, aquilo que é a proposta da União Africana para pensar a África futuro daquilo que é o que a África que queremos. Então, aqui são algumas propostas. Quem tiver interesse pode ver no YouTube alguns vídeos sobre o que é essa proposta, né, com mais detalhe. Tem também em português no site da União Africana, né, a agenda da União Africana para o ano 2063. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar. Foi um pouquinho rápido, mas é um panorama daquilo que é a África hoje e aquilo que a África espera alcançar nos próximos anos, ou próximas décadas. Então, fico aberto a questões, comentários. E é isso, Ivete. Nossa, só isso, né, professor Lauri? Só isso, ele fez todo o panorama para a gente, né, da agenda de integração, desde o período ali, né, do pós-colonialismo, das lutas por liberdade, por democracia, passou pela Guerra Fria, reformulação, né, da Organização da Unidade Africana e criação aí da União Africana. Passou pelas propostas, e é incrível, professor Laurindo, é incrível. Em vários momentos da sua fala, você destacou o quanto a mídia não divulga o que está acontecendo, o quanto eles batem na mesma tecla, né, de precarização, de não, né, a filósofa Sueli Carneiro, ela fala, né, ela criou um conceito para isso, né, que é o dispositivo de racialidade, que ela fala que é identificar o outro pelo não ser, né? E a África, na nossa representação aqui, né, no Ocidente, ela é isso, é o que não tem, é o que não é o que não... Só se consegue bater nessa tecla. E eu achei interessante, porque quando você disse assim, vocês devem saber, né, que depois do genocídio, Ruanda teve um crescimento muito grande. Não, a gente não sabia, não. Vocês devem saber. Não, a gente não sabia. Essas informações, elas ficam, assim, na nossa mesa de estudo, né? Nós que vamos lá, damos aula sobre esse assunto. Então, os alunos que se interessam por esse assunto. E acaba, assim, nessa muito pequena bolha. Os milhares e milhares e milhares de pessoas, né, que estão do lado de fora dessa pequeníssima bolha, continuam vendo a África como você colocou muito bem, coloca no seu artigo, né, a ideia de que, nossa, com a pandemia a África vai morrer todo mundo, e eu acompanhava esses números, né, e eu vi, assim, na imprensa, às vezes, tinha até algumas teorias do porquê poucas pessoas tinham morrido acometidas da Covid, né? Então, alguns dizem assim, não, mas é que em breve
vai vir uma onda e vai ser terrível. Era a resistência em dizer assim, não, eles realmente tomaram medidas adequadas. Né? Alguns diziam, não, é porque tem muitos países que são de tradição muçulmana, e aí eles têm uma afinidade com a higienização, então é por isso. Não admitiam assim, que existiam medidas efetivas, que eles, de fato, muitos países tinham aprendido com outras pandemias, então eles tinham técnicas, estratégias. Isso, porque admitir que existe estratégia, técnica, conhecimento, né? É um entrave para essa mídia racista que a gente tem. Então, a sua fala foi excelente, foi incrível. Antes de ler as perguntas que surgiram aqui, eu vou fazer uso, né? Já que eu estou com o microfone, então eu vou fazer a pergunta primeiro, viu, gente? Então, depois eu faço as de vocês. Mas, ouvindo aqui, né, a sua colocação sobre... Me interessa muito, eu gosto muito desse assunto, né, da criação dessa área de livre comércio, porque eu acredito que isso deve estar deixando assim muito país europeu de cabelo em pé, né? Essa possibilidade da África criar essa área de livre comércio e os países fazerem comércio entre si, dependerem menos, né, de Europa, de China. Eu imagino que isso deve ser um pesadelo para eles. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais, né, dos avanços da área de livre comércio, e se pudesse citar alguns casos específicos, né, algumas economias, alguns países, alguns casos rapidamente para a gente entender esse processo de crescimento, né, que vem passando alguns países africanos, se você pudesse falar para a gente. Bom, professora, muito obrigado pelos comentários, né? Eu acho muito interessante, né, ter esse feedback da minha fala, até pelos comentários aqui no chat. Fico feliz por ter, né, atingido aí os objetivos de modo geral. Claro que é um tema muito que demandaria horas em si para discutirmos, né, sobre o continente. Mas, respondendo a questão, professora, então, é importante, eu até não trouxe isso na apresentação, devido ao tempo, que a integração regional no continente africano é um desafio enorme, e até porque esse acordo de livre comércio que eu citei no final, a FCTA, ele é um acordo que acopla todas as organizações regionais do continente. Então, o desafio da África, desde as independências, quando vão se criando os primeiros agrupamentos regionais, é justamente esse. Nós somos tantos países, somos 55 países, né, atualmente, no caso. Como aderir, então? Então, a União Africana, o próprio ato constitutivo da União Africana, ela determina, ou melhor, ela incentiva que estes blocos regionais criem políticas de integração intra-bloco. Né? E esse último acordo, ela vai ser uma espécie de união das macro-regiões destes blocos regionais, né, que já existem. Isso é muito interessante, professora, também ao público, porque quando se pensa em políticas, em agendas regionais, por exemplo, tem casos em que a União Africana ela não consegue atuar enquanto uma entidade, mas delega uma certa região. Por exemplo, atualmente no Congo, está tendo conflito, né, no leste do Congo, e já houve 2 missões de paz, né, no âmbito do continente. Isso é muito importante, porque a própria União Africana, embora ela tenha um Conselho para a Paz e Segurança, esse conselho é uma espécie de polícia da África, né, os soldados africanos que vão atuar em prol da paz, só que muitas das vezes, devido a esse grande número de países, né, tem que discutir um acordo, enfim, então muitos blocos regionais eles são delegados para atuar nas suas regiões. Em termos de segurança, por exemplo, a SADC já enviou uma missão de paz no Congo Democrático, para justamente não depender sempre dos atores internacionais. Porque no Congo, professor Ivete, tivemos a missão de paz da MONUSCO desde 99. Muitos que não estavam nascidos. E a missão está saindo agora, em dezembro, vai finalizar. Cadê os resultados? Então, há uma preocupação até que ponto, que tipo de paz ou que tipo de política nós queremos. Então, daí que a África que nós queremos
é justamente esse olhar daquilo que nós africanos queremos. Em termos regionais, vamos ter blocos como a SADC, que é um bloco muito bem consolidado, né, que fica na região aí da África Austral, por exemplo. Né? Em termos de países, vamos ter alguns países que mais contribuem a nível do continente, como a África do Sul, a Nigéria, por exemplo, alguns países do norte, Marrocos, Argélia, hoje nem Argélia também, Líbia já foi melhor antes do Gaddafi, né? Sofreu a invasão da OTAN, né? Quem não sabe, a OTAN invadiu a Líbia, assim. A OTAN é aquela que está envolvida na guerra, enfim. Né? Para quem depois quiser discutir mais, podemos marcar um barzinho, bater um papo. Mas aqui a ideia é mostrar de como o continente africano, ele aos poucos vem trazendo propostas panafricanistas, porque aqui a ideia é não perder o panafricanismo. A base é sempre essa, identitária, reafirmação, uma economia global. Então, aqui, de modo geral, seria isso, né? E vale fazer com uma ressalta, a professora comentou aí China, enfim, algumas potências, vale mencionar que o continente africano vem realizando agendas internacionais, né, cúpulas, ou como é que fala? Cúpulas, encontros, né, entre África e alguma região mais desenvolvida, justamente para impulsionar a implementação dessa agenda. Então, temos, por exemplo, cúpula África-Rússia, África-União Europeia, África-Japão, recentemente teve África-Coreia do Sul. Então, tudo isso para tentar, né, trazer o continente para cima, né, mostrar uma outra imagem de reafirmação do continente. Maravilha, professor. Então, vamos às perguntas, né? Bom, muitas pessoas deram boa noite aqui, boa noite a todas as pessoas. A Alessandra Salum diz que esse tema que você discutiu com a gente, professor, é um tema importantíssimo. E o professor José Benedito, ele colocou uma pergunta. Ele disse assim: professor, excelente fala. Gostaria de saber sobre sua perspectiva, sobre qual a melhor abordagem para a execução dessa agenda. Então, essa agenda está em andamento, essa agenda está, né? Ali, alguns países já avançaram mais, outros não. Então, qual é a melhor perspectiva para essa agenda chegar aí em 63 completa? Professor, o seu microfone. Ok. Obrigado, José Benedito, pela pergunta. Né? É muito interessante essa pergunta, porque, como eu apresentei lá no slide, uma das coisas interessantes é que, por ser uma agenda biodecenal, né, em que você vai ter, então, um acompanhamento faseado de 10 em 10 anos, vamos avaliar como é que está a agenda, como é que está a implementação. Em linhas gerais, eu aqui analisando, a melhor abordagem para executar essa agenda, ela já está pautada na própria agenda, no próprio documento. Ela vai trazer um olhar panafricanista. Esse é o primeiro elemento. É um olhar daquilo que nós, africanos, queremos. Isso é a base. Na teoria está lá escrito bonitinho no documento. Agora, do ponto de vista internacional, professor José Benedito, eu que sou da área das relações internacionais, a gente tem que olhar sempre daquilo que é a conjuntura, daquilo que é a estrutura internacional. Porque muitas das vezes, nem sempre aquilo que a África quer acontece na prática. Porque as instituições internacionais, de modo geral, elas acabam criando condicionalidades para algumas políticas. Né? E muitas das vezes há uma deficiência interna dos países africanos que acabam cedendo bastante a algumas pressões internacionais. E aqui, né, faço uma crítica, abro aqui um parênteses, vai depender muito da postura do líder político no poder. Porque muitos líderes políticos não conseguem se afirmar como panafricanistas. Por que eu digo isso? O Gaddafi foi um dos impulsionadores para que houvesse a União Africana. Lá em 99, ele começou a discutir, olha, vamos pensar nos Estados Unidos da África. O Gaddafi começou a pensar, a resgatar o panafricanismo de Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Júlio Nyerere e tantos outros panafricanistas. Ele foi resgatando isso
E como ao resgatar isso, professor, ele faz esse rompimento de uma abordagem mais africanista. Só que, infelizmente, ele começou a cortar algumas relações, né, ou a estreitar algumas relações com os países ocidentais. E isso acarretou no seu golpe. Claro, eu não estou aqui a defender a ditadura do Gaddafi, fiz um outro debate. Mas, trazendo um olhar mais local, muitas das vezes, quando há um presidente que se reafirma mais panafricanista e, em muitos momentos, choca com os interesses internacionais, esse presidente sofre algumas, às vezes, retaliações, alguns embargos, né? E isso acaba, né, afetando a execução, né, de muitas políticas. Aqui, no caso da agenda, pelo menos na teoria, está lá no documento, né, que é uma agenda panafricanista, resgata esse olhar, mas, como eu apresentei lá no slide, já há alguns avanços. Então, esses avanços, ainda que pequenos, são significativos daquilo que é a proposta futura para o continente. Então, em linhas gerais, seria isso. Ela é uma abordagem mais panafricanista, mas que a sua implementação, em linhas gerais, ainda, em alguns casos, vai depender de algumas condicionalidades do sistema internacional. Eu acho que essa proposta central é a que mais deve deixar o norte global em pânico, né? O fato de ser uma proposta pan-africanista. Sim, exatamente. Até porque, professora, porque as pessoas acostumaram a África esperar tudo do norte, né? Tudo vem do ocidente. Então, quando há uma reafirmação do continente, uma postura, né, vamos dizer, anti-imperialista, digamos assim, é uma ameaça. Né? Nós vimos isso ao longo da Guerra Fria. Quantos golpes de Estado aconteceram no continente africano, né, financiado pelo Ocidente? Isso. Quantos panafricanistas foram mortos? Né? Então, é sempre esse, vamos dizer assim, esse susto que a África dá, que coloca todo mundo preocupado. Né? Exatamente, quando ela toma as rédeas, né, do seu próprio destino. Vamos lá. Então, várias pessoas parabenizaram aqui, o Cláudio Ribeiro, a Cleícia, a Fernanda, a Karumi, parabenizaram a sua fala. E a Fernanda Batista, ela faz uma pergunta, né? Ela pergunta: algum país não entrou na agenda? Ou houve, assim, uma adesão, que a gente pode dizer, 55 países entraram na agenda? Bom, de modo geral, todos os países, né, eles estão na agenda, né, aderiam à agenda, até porque a agenda ela foi aprovada, né, em 2013, né, quando a União Africana completou 50 anos. De modo geral, todos os países aderiram, né, à agenda. Claro que a etapa de ratificação leva um tempo, há países que demoram um pouquinho mais, né, depois de um ano, etc. Mas, de modo geral, todos aderiram, né? Mas, quando eu estava lendo o artigo, para preparar a minha fala hoje, há uma observação que o relatório ele cobre apenas, se não me engano, 32 países, né? Ou seja, dados de 32 países, né? Sendo que temos 55. Então, aqui, eu me faço essa crítica, mas ainda bem que você perguntou. Isso, por um lado, eu apresentei os resultados, que é um avanço significativo, ok. Esse avanço, estamos a falar de 32 países. Se os demais, esses 20 e poucos que não aderiram, se todos passassem relatórios, né, para a União Africana, talvez os dados seriam maiores ainda, os avanços. Né? Então, pode ser que não há dados, ou porque o país não estava pronto, ou não conseguiu implementar as políticas da agenda, enfim, né? Mas, de modo geral, todos aderiram, mas há esse problema de como os países vão, então, se posicionar, enviando relatórios. Claro que aqui podemos pensar em particularidade, por que o país tal não enviou? Aqui não é o caso, né? Não consigo apresentar dados sobre isso, de quais países não enviaram os dados, mas são mais de 20, né? Isso porque, claro, tem países africanos que ainda têm estabilidade, como o Congo Democrático, né? Na região leste, tem os conflitos ainda a serem solucionados, como o Sudão, né? Então, muitos países, às vezes, não forneceram dados devido a problemas institucionais. Mas, de modo geral, todos aderiram, né? Até porque, para ser aprovado, porque
a Assembleia da União Africana aprovou, o chefe de Estado e do governo aprovaram a agenda, mas na prática ainda temos esses probleminhas, né, em termos de fornecimento de dados. Então, aqui faço uma crítica, né, em termos de organização dos próprios países africanos. Tanto que no desempenho que eu mostrei de alguns países com maior avanço, então Ruanda, por exemplo, né? Então são países que já estavam muito bem organizados e que a agenda veio dar um plus, né, dão aí um acréscimo naquilo que geram suas propostas internas. Então aqui essa questão é interessante. Então uma boa pergunta, né? Mas de modo geral todos aderiram, mas em termos de transparência para fornecer dados ainda é um desafio, né, que depende das entidades ou instituições internas dos países. A Fernanda fez uma outra pergunta também, professor. O Cláudio também fez, mas como você falou em Ruanda, então eu acho que eu vou passar a pergunta da Fernanda, porque se refere a Ruanda. Ela fez a seguinte pergunta, uma proposta, né? Ela disse assim, se der tempo, gostaria muito de saber quando e por que houve genocídio em Ruanda. Então, a gente já, de novo, né, professor? Você fala assim, então vocês devem saber, porque, claro, né, nos anos 90 foi algo muito falado, né, fizeram filme e tal, mas não tem jeito, professor Laurindo, realmente o silêncio em relação à história da África é muito grande. Então, se você puder falar um pouquinho do processo ali, né, metade dos anos 90 para a gente. Bom, sim, Fernanda, obrigado pela pergunta, né? É um assunto assim muito longo para discutir em pouco tempo, mas resumindo, Fernanda, o genocídio de Ruanda foi uma briga entre dois grupos étnicos, né? Hutus e Tutsi, né? Nos anos 90, em que houve aí brigas, né? Entre eles, marginalizando o outro, né? Insultando a outra etnia, e morreu mais de 800 mil pessoas, né, nesse genocídio. E nesse período também as instituições internacionais não conseguiram fazer intervenção de maneira antecipada para poder prevenir o genocídio, né, sendo que tinha já alguns resquícios do possível genocídio, né, entre dois grupos. Só que, assim, eu teria que voltar um pouquinho na história para poder explicar a causa, né? Porque você vai ter uma questão colonial muito forte, em que quando o Ruanda foi colonizado, você vai ter esse estereótipo, né? Então, antes, no pré-colonização, vai ter um grupo superior ao outro, que eu não vou lembrar agora, acho que era os Hutus, acho que eram superiores aos Tutsis, né? E na colonização, há essa inversão. Então, o colono coloca outro grupo que era inferior como superior durante muito tempo, e aquilo vai ser uma grande briga. E, Fernanda, para entenderes o genocídio de Ruanda, eu discuto muito isso na aula de Relações Internacionais da África, aula que eu dou aqui na UF. Eu explico, por exemplo, o reino do Buganda, né, que era um reino na qual pertenciam vários grupos étnicos, e na região em que é hoje Ruanda, a região dos Grandes Lagos, você tem Burundi, Ruanda, Uganda, né? Esses três países, por exemplo, Fernanda, eles têm os mesmos grupos étnicos. Então, você tem Tutsis ruandês, Tutsis ugandês, Tutsis do Burundi. Então, quando foram colonizados, eles foram separados. Então, essa é uma outra discussão que podemos trazer aqui. Mas no caso específico do Ruanda, então você tem essa questão colonial que vai colocar os grupos com rivalidade. No pós-independência, nos anos 90, isso vai retomar, vai ter esse genocídio. Depois do genocídio, o governo Tutsi, atualmente sob o comando do Paul Kagame, né, ele é da etnia Tutsi, ele depois vence, né, depois que terminou o genocídio, ele volta para o país e ele vence as eleições e sai a ser presidente do Ruanda até os dias de hoje. Então, o Paul Kagame, hoje, ele governa o Ruanda já há mais de 10 anos, se não estiver errado, e ele conseguiu unir, apesar do genocídio, conseguiu unir o país. Ele fala, olha, hoje não temos mais Tutsi nem Hutus, nós temos ruandês. Então, a ideia de tentar apagar, né, todo o genocídio, todo o histórico daquilo que aconteceu no passado.
E, com isso, ele começou a criar políticas que incentivavam o desenvolvimento do país, né? Então, por exemplo, como já comentei, políticas sobre questões ambientais, né, questões de sustentabilidade. Então, um trabalho muito interessante de um colega meu angolano, que ele faz uma abordagem de como Ruanda usou mecanismos tradicionais para o desenvolvimento próprio. Tem já alguns autores que eles perguntam que tipo de democracia tem o Ruanda, porque é um modelo diferente. Ele é um modelo que juntou o tradicional do Ruanda e também o do Ocidente. Então, no Ruanda, por exemplo, tem tribunais tradicionais que funcionam muito bem, né? Bom, muito bem, não sei se seria o adjetivo correto, mas que funcionam, porque ajudou o povo a resolver a questão do genocídio. Então, os tribunais tradicionais foram importantes também nesses elementos. Se vocês procurarem no YouTube, tem um TED de uma repórter, não sei se é americana ou britânica, que ela mostra o pós-conflito no Ruanda, de como é que isso foi melhorando o país. Então, o Ruanda hoje ele é um país em África muito bem, assim, vamos dizer assim, encaminhado em termos de política de desenvolvimento. É um país que valoriza muito os jovens, que tem um congresso de maioria mulheres, né, no congresso, né, acho que é o maior a nível do mundo, se não estiver errado. Tem políticas habitacionais muito fortes. Enfim, a gente fica aqui, né, discutindo bastante coisa. Bom, uma dica, quem quiser saber sobre o Ruanda, procura o trabalho da professora Camila Andrade, né? Ela trabalha com o Ruanda desde a graduação, se não estiver errado. Então, um trabalho muito bom sobre o Ruanda, com detalhes, né, a linha do tempo, enfim. Bom, é isso, né? Obrigada, professor. E tem mais pergunta aqui. Tem uma pergunta que é do Cláudio Ribeiro. O Cláudio Ribeiro diz assim: gostaria de lançar um desafio para si, professor Laurindo, que seria falar sobre a análise comparativa entre essa agenda e o seu impacto no continente africano. Cláudio, eu vou tomar a liberdade de responder pelo professor Laurindo, que assim seria o tema para mais uma roda de conversa com o professor Laurindo, fazer essa comparação, assim, porque, né, a gente tem aí mais 8 minutos. Eu acho que em 8 minutos não dá para fazer isso, mas já fica, então, o convite para o professor Laurindo voltar, porque a gente quer saber mais sobre África contemporânea. Mas tem mais pergunta, professor? O Miguel Lima, ele pergunta: professor, o senhor poderia explicar sobre os motivos, né, na sua opinião, de que até os dias de hoje a história da África ser tão apagada e excluída do sistema, né, internacional, diz ele, né? Então, assim, desse mundo, né, de informação, e por que é tão apagada? Na sua opinião. Nossa, que pergunta. A gente tem uma ideia sobre isso. Pergunta, né? Excelente. Miguel, olha, essa pergunta ela vai ter várias facetas, digamos assim, né? Porque, bom, não sei qual que é a área do Miguel, eu sou da área das relações internacionais, e desde o fim da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, você vai ter, a nível internacional, Miguel, um processo de institucionalização, né, internacional. Ou seja, esse processo vai se criar a ONU, vai se criar a OMC e tantos outros organismos. Para quê? O que acontece, Miguel? No pós-independência, né, você vai ter esse processo do Ocidente aceitar os países africanos independentes, porém não muito, né? Porém não muito, como dizem. Ou seja, era importante você criar um modelo de desenvolvimento de país, um modelo de Estado para os países africanos, né? Porque a colonização já fez uma coisa muito triste, que era apagar justamente a história da África. Miguel, tem muita coisa sobre a África que você não tem noção de que foram os africanos que fizeram. Mas qual que é a ideia? Tem a ver com racismo também. Então, tenho que mostrar que eu sou superior aos africanos e tudo que eles fizeram no passado, toda a sua história, eu tenho que apagar e me apropriar de alguns recursos históricos, de fontes históricas, para fazer do meu jeito. Então, essa construção da história da África
a partir de uma perspectiva ocidental, já começa a fazer esse apagamento. Então, você vai apagando essa imagem real da história da África e o colono vai construindo a sua história sobre a África. Daí que, hoje em dia, graças a Deus, temos muitas fontes surgindo sobre alguns conhecimentos sobre a África que o Ocidente se apropriou, né? Que muitos ocidentais, muitos filósofos, por exemplo, já têm dados sobre isso, estudaram na África, se formaram na África. Os filósofos, muitos passaram na África para poder aprender a filosofia africana. Enfim, então, qual é a ideia? Eu não posso fazer com que a África se torne grande, sendo que eu colonizei. Então, eu tenho que apagar isso. Então, eu não posso dar muito motivo para que a África seja grande. Então, esse renascimento da África com o panafricanismo, ao mesmo tempo, é uma ameaça, né? Porque, olha que interessante, Miguel, para ter uma noção, né? Alguns dados aqui interessantes. A França, por exemplo, é um dos países que mais tem reserva de ouro. Eu te pergunto, lá tem mina de ouro na França? Né? Olha como é que é interessante, né? Alguns dados sobre como é que eles, vamos dizer assim, tiraram tudo da África, apagaram a história, construíram uma história que não é real, e que essa história que não é real, ela se reproduz o tempo todo. Daí que esse tema que eu trago hoje é para dar um choque de realidade, falar, olha, a África não é aquela África dos anos 90, né, que é aquela imagem que sempre teve. Não estou a dizer que a África está perfeita. Tem os seus problemas, seus desafios, mas tem um avanço muito grande. Né? Tem muitos líderes africanos se posicionarem. O que a África tem que realmente fazer é colocar em prática essa agenda, se unir muito a nível interno, em termos de relações comerciais, eliminar barreiras de comércio, enfim, para fortalecer a relação dos países africanos. E isso é o ponto-chave. Porque se não estivermos unidos, a África não vai avançar. Se não tivermos presidentes panafricanistas, África para os africanos, né, o continente não vai avançar. Então, o ponto é que eu tenho que pegar a história da África para que ela não seja grande, porque ela foi colonizada por nós, não pode ser superior. Mesmo sabendo que o continente africano foi o mais rico do mundo. É o mais rico do mundo, melhor dizer. Estamos aqui no notebook, o coltan, que estuda para poder fazer notebook, um dos maiores produtores é o Congo Democrático. Né? Todo mundo come chocolate da Bélgica, enquanto que vem da Costa do Marfim. Vem da Costa do Marfim, que é o maior produtor do mundo de chocolate. Então, como é que eu quero passar isso para o mundo? Ninguém sabe disso, pessoal. Exatamente. Todo mundo fala chocolate da Bélgica. Tem um documentário, O Lado Negro do Chocolate, não sei se ainda tem disponível aí nas mídias, que mostra isso. De como é que é importante vocês apagar essa história né, e não ser muito, não ter muita visibilidade, né, como tem a história do Ocidente. Então, ficaremos aqui discutindo, né? Mas tem uma boa pergunta, muito interessante aí, Miguel. Muito obrigado. Eu me lembro, professor, que uma vez eu vi uma entrevista com Mia Couto, e aí a repórter perguntava para ele por que os escritores, romancistas africanas, não estão entre os maiores do mundo? E ele respondeu, porque quem diz do tamanho são vocês. Isso. Então, exato, é isso, né? Então, vocês aqui estão dizendo quem é grande, quem é pequeno, e você decidiu que nós somos pequenos, né? Então, exato. É isso. É isso. Então, há uma padronização, né, internacional daquilo que é relações internacionais. Isso. Então, eles que dizem do tamanho, então fica assim. O Miguel fez mais perguntas, mas antes, Miguel, tem a pergunta da Carla e a gente já está chegando no finzinho. Então, eu vou fazer a pergunta da Carla, que tinha feito antes da sua segunda pergunta, pode ser? Porque a pergunta da Carla é pontual, então acho que a gente vai conseguir terminar no tempo certo. E aí, quem fez as perguntas mais analíticas, né? Eu prometo que a gente traz o professor Laurindo de novo. Tá certo? A gente vai convencer o professor Laurindo e ele vai vir de novo. E a pergunta da Carla é, como está previsto na agenda uma reforma, como está previsto reformar os sistemas educacionais africanos de maneira a descolonizar o currículo, promovendo uma identidade continental unificada, que respeite diversidade, cultura. Então, na agenda tem a questão da educação também. E existe essa preocupação de descolonizar os currículos, professor? Olha, Carla, essa é uma pergunta muito interessante
E eu vou responder a partir de uma perspectiva da Angola, né? O Cláudio estava aí, da Angola também, né? Há uma tendência hoje, nos países africanos, de retomar a identidade cultural. E isso passa pelo currículo, né? Passa por currículo. Por quê? Hoje, os africanos estão dando mais valor daquilo que é a história da África a partir da perspectiva africana, né? Temos grandes historiadores, né, sobre a África. Um deles é o Cheikh Anta Diop, né, um dos grandes matemáticos, físicos, enfim, né? Então, essa retomada, e no caso da Angola que eu ia mencionar, hoje em Angola, por exemplo, já há uma tendência das pessoas buscarem falar as línguas nacionais, né? Porque até muito tempo, né, em Angola, uns anos atrás, era muito forte a influência, né, devido à questão internacional, estrutural, de você falar o inglês na escola, francês, mas hoje há um incentivo muito grande, né, para falar em línguas nacionais, por exemplo. Então, esse resgate da cultura africana, da identidade africana, ela é um elemento, sim, fundamental no currículo. Eu não vou saber te dizer com detalhe de como é que isso está dentro da agenda. Claro, na agenda está a grosso modo, né? Está aí de modo mais macro, mas tudo isso vai depender dos países, como cada país vai priorizar essa questão do currículo. Eu me lembro que em 17, por exemplo, professor, em Cabo Verde, o Badiou entrou no currículo, as crianças passaram a aprender Badiou. Eu ia falar justamente isso, professora, muito bom. E além do Cabo Verde, tem muitos países africanos, como Burkina Faso mesmo, Mali, não vou lembrar quais outros, eles estão a deixar a língua do colonizador para adotar uma língua nacional. Uhum. A África do Sul, por exemplo, tem mais de 9 línguas oficiais. Uhum. Então, a ideia hoje é tentar trazer essa reafirmação a partir tanto no âmbito político como educacional. Então, é um elemento que, aos poucos, tem crescido muito no continente africano para tentar descolonizar esse currículo, né, que existe, né, a nível de muitos países africanos. Porque a tendência é você, então, manter esse modelo ocidental de ensino, né, que muitas das vezes a gente aprende uma história a partir de um olhar ocidental, mas hoje essa tendência tem melhorado bastante e dando resultados muito reais. Então, esses países como Burkina Faso, se não tiver errado, o Mali, o Cabo Verde, Angola tem tentado incluir algumas línguas nacionais, como o Quimbundo, Umbundo, né, as línguas mais faladas. Então, isso é um elemento que já mostra esse caráter de reafirmação do continente africano em termos de currículo. Agora, especificamente sobre como essa descolonização é incluída no currículo dos países, é um pouquinho mais, demandaria mais estudo, né, no caso. Mas, em linhas gerais, seria isso, Carla, né? Aí, tentando responder a tua pergunta de modo mais objetivo. Bom, a professora Ivete caiu. Não sei se o Magno está aí para auxiliar aqui na... Voltou. Está voltando a professora. Voltou. Voltei. Acabei de falar. Eu dei uma caidinha, mas já voltei aqui, professor. Bom, professor, estamos chegando ao final. Mas eu vou fazer uma última pergunta. Em vários momentos, sim, você falou assim, a África que nós, africanos, queremos, né? Porque nós, africanos... Então, fala um pouquinho de você, professor. Tá. Bom, eu sou o professor Laurindo, né? Sou da Angola, no Brasil, faz um tempinho, né? Fiz aqui a minha formação, e eu estudo sempre a África nessa perspectiva mais crítica, né? Daquilo que a África que temos acompanhado a nível internacional, as suas agendas de política internacional. E uma coisa que é muito importante, apesar de eu falar bastante dos avanços, né, de muitos países, eu, enquanto pesquisador e analista de relações internacionais, uma coisa que me preocupa é como alguns países ainda são resistentes a essas mudanças, né? E isso é um reflexo daquilo que eu falei, por exemplo, do relatório, que alguns países não enviaram relatório para
para a União Africana. Isso é muito preocupante, porque há países que ainda têm comportamentos ditatoriais, que não permitem essa mudança, né, tanto política quanto socioeconômica. Então, isso muitas vezes ela é preocupante do ponto de vista de crescimento do continente. Então, eu, enquanto africano, então eu tenho esse olhar crítico sobre esses aspectos, porque de um lado você vê avanços, mas há outros que é retrocesso. O caso que chamou a atenção esse ano foi o caso do Senegal, que é um país que historicamente uma democracia exemplar no continente africano. Só que chegou uma época das eleições que o presidente queria mudar a data, a agenda. Isso já começou a trazer problema. Eu falei, como assim o Senegal, que desde os anos 60 que ficou independente, é um modelo africano? Então, ou seja, enquanto há essa preocupação de olhar para o futuro, há uns que ainda estão retrocedendo. Então, que África que nós queremos, os africanos? Então, isso é uma preocupação muito grande, né? E muitas das vezes, professora, e o público aqui, esse comportamento de muitos líderes africanos e não trazer esse olhar, de olhar a África futuramente, além dessas questões pessoais, faz que muitas vezes muitos africanos se revoltam, né? Acabam saindo do país, vão para outros lugares, enfim, passando no Mediterrâneo, né? Enfrentando dificuldade, porque ainda há países, né? Apesar de eu mostrar aqui uma visão muito positiva, e isso é importante ressaltar, né? Mas alguns países ainda estão tentando trazer esse retrocesso. Então, aqui há que pôr na balança, né? Como cada país lida com isso. Daí que nós que estamos em relações internacionais, sempre que analisamos um caso a nível internacional, temos sempre que olhar o país, muitas vezes, ou a região. Até que ponto isso vai afetar ou não a agenda. E são agendas muito boas, né? Temos na África presidentes panafricanistas raízes, né? Como o presidente do Ghana, por exemplo, né? O atual do Senegal mesmo, também, que foi eleito. Então, há presidentes que têm uma postura muito pró-África, enquanto que há uns que ainda têm postura pró-Ocidente. E aqui vale fazer uma observação, professora. Esses países cujos líderes têm postura pró-Ocidente causam revoltas internas. Os golpes de Estado que nós vimos recentemente são demonstrativos. Essa não adoção de uma agenda pró-africano, pró-cidadão daquele país, acaba incentivando ou revoltando a população e muitas das vezes ocasionando golpes militares, como foi, por exemplo, no Níger. Né? No Níger teve relatos de que a população aplaudiu o golpe, o que é triste, porque, por um lado, mostra que quem estava no poder não atendia a população. E os militares ficaram insatisfeitos com aquilo, porque aumentava a insegurança no país, aumentava a pobreza, enquanto o povo nigerino estava na pobreza, a França continuou a explorar o urânio, e Paris iluminada, a Torre Eiffel bonitinha, sendo que metade daquela iluminação vinha do urânio do Níger. Então, o povo se revolta contra o presidente. Né? Infelizmente, teve muito golpe de Estado, né? O que não devia acontecer, porque se a ideia é pensar a África democrática ou a governança, não devia acontecer. Então, tem esse olhar. Por um lado, há países com uma certa estabilidade, que têm avançado, há países que, infelizmente, ainda estão aí balanceando de um lado ao outro. Então, essa postura pendular a nível internacional. Mas a África que nós queremos é essa África que, em teoria, está na agenda, né, próspera, por desenvolvimento, infraestrutura socioeconômica, enfim. E que está caminhando para esse rumo, né? E que está caminhando para esse rumo. Sim, porque essas idas e vindas, essa situação pendular, democracia ameaçada, bom, aqui a gente... A professora, acho que travou aqui. Opa. Estabilizou. Tá. Então, nós também estamos vivenciando isso, né? De grupos que querem o retrocesso, grupos que querem aliar o capital, né, do norte global. Vivenciamos isso também. Então, infelizmente. O importante é que os grupos que querem o avanço, o progresso, a democracia estejam em movimento. Claro, claro. Muito obrigada pela sua presença. Foi incrível a gente poder falar sobre África contemporânea nessa terça-feira. Foi muito bom mesmo.
Cláudio Ribeiro está aqui falando que a gente tem que ter a próxima sessão, sim, que ele vem sim, ele já tem uma lista de perguntas. Cláudio Ribeiro pode colocar lá no Instagram do grupo, a gente já vai colecionando as perguntas para a próxima vez que o professor Laurindo vier. Tá certo? Então, muito obrigada, professor Laurindo, muito obrigada a todas as pessoas, muito obrigada ao Magnum, que está aqui nos bastidores, fazendo essa transmissão, e nos vemos, então, no mês que vem, com a roda de conversa com o professor José Sumburani, de Moçambique, que vai falar um pouco sobre a questão da religião e identidade. Tá certo, gente? Obrigada, boa noite, até a próxima. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.